Você é atleta, diante de uma competição, sente palpitação, falta de ar, dores musculares, vontade de sair correndo, pensamentos intrusivos que fazem com que você queira desistir. Isso é ansiedade. Olá, meu nome é Yolanda Alencar, sou especialista em psicologia do esporte. Estou aqui para ajudar você a alcançar o seu potencial através do autoconhecimento e técnicas da psicologia esportiva. Antes de me tornar psicóloga do esporte, fui atleta e atleta de alto rendimento. Primeiramente na natação, onde representava o clube da minha cidade, o Grande São João, e posteriormente no triatlon, representando a equipe do SESI São Paulo, equipe que hoje conta com os nossos representantes olímpicos da modalidade. A minha história como psicóloga do esporte e atleta se encontra em um ponto muito importante do desenvolvimento humano. Bem na época da adolescência, lá para os 12, 13 anos, eu me encontrei em crises de ansiedades extremas, onde a insônia era minha fiel companheira. Fiquei sem dormir por anos, ninguém acredita quando eu falo, mas fui no médico, no neurologista, no psiquiatra, tomei remédio de tarja preta, minha família ficou muito preocupada e então eu conheci a psicologia. Tinha uma certa resistência por achar que psicologia era para quem não tinha com quem conversar, quebrei a cara, faço terapia até hoje e é incrível. Eu era uma atleta que passava o dia inteiro me esforçando, eu tinha escola de manhã, treino à tarde, preparação física à noite, competições aos finais de semana, treino aos finais de semana, extremamente dedicada, com uma rotina que contava com nutricionista, fisioterapeuta, entre outros agregados para um melhor desempenho esportivo. Eu não dormia, eu não tinha um descanso, eu não tinha o relaxamento físico e mental necessário para um desenvolvimento. Então foi aí que eu percebi e soube que tinha ansiedade. Então aprendi que ia ter que entendê-la, de onde vem, o que fazer e como usar isso ao meu favor. Afinal de contas, a ansiedade não é de todo ruim. Ela causa sentimentos ruins, sensações ruins, mas ela é uma preparação para a gente diante dos desafios. A ansiedade começa por uma questão muito familiar. E não era culpa dos meus pais. A questão é o apoio deles, que sempre foi muito bom, muito incrível comigo para todos os âmbitos, despertava em mim uma pressão pessoal, uma vontade de satisfazê-los, de fazer com que eles se orgulhassem de mim. E nunca foi um critério, nunca foi imposto isso para mim. Mas a ansiedade se gera a partir disso, da criação de cenários onde não temos o controle da situação. Então eu queria sempre estar além, queria sempre agradar, queria sempre ser admirada por aqueles que me apoiavam. E isso gerava uma pressão constante. Ao descobrir isso, precisei aprender a ressignificar o apoio de todos aqueles que estavam ao meu lado. Entender que apoiar nada mais é do que me incentivar a fazer o que for possível para mim, a chegar num lugar mais alto que eu possa, no meu desenvolvimento, no meu tempo, dentro das minhas possibilidades. E então usar a ansiedade, esse nervosismo pré-competição, esses sintomas como preparação para um alto rendimento, para a hora da verdade. Óbvio que se sentir nervoso diante de uma competição é normal. O que não é normal é sofrer com isso. Então eu entendia da onde vinha a minha ansiedade, ressignificava tudo aquilo que aparentemente eram os motivadores dela. Comecei a conversar mais com os meus pais, comecei a frequentar semanalmente a terapia e falar disso com meu técnico, com meus companheiros de equipe, estabelecer cenários muito mais harmoniosos nos âmbitos em que eu vivia e a partir daí colocar essa ansiedade num outro lugar, num outro patamar onde não me atrapalhasse, onde muito pelo contrário fosse entendida como uma preparação necessária para horas realmente importantes. Obviamente que todo mundo que é ansioso, que tem algum diagnóstico de transtorno de ansiedade generalizada, oscila entre esse controle da ansiedade. Às vezes acontecem coisas, situações que nos tiram dessa zona de controle. Então a gente parece que sabe lidar, mas aquela coisa é diferente, é nova, e diante do novo, o que a gente faz? Então, isso também aconteceu na minha mudança de modalidade. Quando eu saí da natação para a entrada no triatlon, existiam várias dúvidas sobre se eu seria capaz de ser uma boa corredora e boa ciclista, como eu acreditava ser na natação, se eu conseguiria acompanhar a turma, se eu teria dificuldades em morar sozinha numa outra cidade com apenas 16 anos, o que ia acontecer? E tudo isso se tornou uma bola de neve e um novo fator para uma nova compreensão da ansiedade atual. Então, foi trabalhado da mesma maneira, entender o porquê que eu estava com essa ansiedade de separação, esse medo de me separar daquilo que parecia ser minha zona de conforto, mas na verdade tinha a ver com crescimento, com amadurecimento. Então, fui ressignificando esse medo de sair da minha zona de conforto para você tá pronta. Tá na hora de sair de uma atleta de alto rendimento, mas com uma mentalidade infantilizada,
para uma adulta, para uma atleta que pode vir a se tornar uma atleta profissional, viver disso. E foi assim que foi sendo trabalhado a minha terapia, até que eu pudesse realmente controlar também esses novos obstáculos, esses novos pensamentos que perpassavam pela minha mente. Meus anos lá numa nova cidade, competindo pelo triatlon, não foram simples. Houve essa oscilação por muitas vezes, mas todas elas contornadas e muito bem solucionadas posteriormente, constantemente fazendo a minha terapia e colocando a saúde mental como primordial naquele momento. Eu precisava estar bem para, diante de novos desafios, de uma nova modalidade, poder render o tanto que eu esperava render. É óbvio que quando você chega numa nova modalidade, não é simples, você começa lá atrás, você é péssimo nas coisas que você não tem o costume de fazer. Então eu corria mal, eu andava mal de bike, o ciclismo era difícil para mim e tudo isso me gerava uma dúvida constante se eu ia ter capacidade, se eu ia conseguir. E isso também era um motivo de ansiedade. Isso também fazia com que eu me questionasse muitas vezes do que eu estava fazendo ali. E aí constantemente eu tinha que me lembrar que só pelo fato de eu estar ali, estar enfrentando esses desafios, já era um motivo suficiente para eu saber que o meu foco era outro e era bem maior do que aquela dúvida. Então toda vez que a dúvida vinha, eu lembrava do meu processo terapêutico, ressignificava aquela dúvida, colocava o meu foco na frente. E assim foi acontecendo. Motivos maiores e decisões pessoais fizeram com que eu largasse o esporte por volta dos 19 anos, mas não completamente. Largasse o esporte para me dedicar ao estudo, o estudo da psicologia, onde posteriormente, com total certeza de me especializar em psicologia do esporte, para que eu pudesse ajudar os novos atletas naquilo que foi o meu maior desafio. E hoje é isso que eu faço todos os dias, acompanho atletas de diversas modalidades individuais e em equipe, com o intuito de ajudar a desenvolver o seu potencial através do autoconhecimento e de técnicas da psicologia esportiva. Você é atleta de alto rendimento, seja de uma equipe de base, seja de uma equipe profissional. Você já sentiu algum desses sintomas? Se coloca em dúvida o tempo todo? Tem pensamentos intrusivos que fazem com que você queira desistir do esporte, da sua modalidade, do alto rendimento? Procure um profissional. Muitas das vezes, se conhecer é a melhor receita para manter o seu desenvolvimento e performance.